Senhor Jesus, querido Mestre, fonte de luz, de amor e de misericórdia. Agradecemos, Senhor, por este dia que casi termina, por todas las bendiciones que el Señor nos da, por la salud, por nuestra familia, por la bendición, Señor, de tener acceso al estudio, de tener acceso, Señor, a tus enseñamientos. Te agradecemos, querido Maestro, por este evangelio, por la oportunidad de entender más tu vida, de entender más, Señor, lo que esperas de nosotros. Te pedimos, Señor, ayuda para que podamos aplicar los enseñamientos en nuestra vida diaria, para que podamos, Señor, aprender a amar a nuestros hermanos, para que podamos transformar nuestras vidas, para que podamos, Señor, salir de esta vida mejor de cómo entramos. Que tu luz, Señor, nos ayude a abrir nuestras percepciones, a entender tus palabras, a entender tus mensajes, para que podamos transmitirlos a los demás, para que podamos aplicar lo que esta doctrina hermosa nos enseña, Señor, a ser maestros. Y para ser maestros necesitamos aprender, estudiar, trabajar, esforzarnos. Ayúdanos, Señor. Danos fe, esperanza y mucha fortaleza. Te pedimos, Señor, que nos acompañes hoy y siempre. Que estos queridos benefactores recorran nuestros hogares, ayudándonos, limpiando las energías negativas, limpiando nuestros pensamientos negativos y transformándolos en alegría, en luz, en bienestar. Que nos enseñen, Señor, a tener más humildad, más amor en el corazón. Quédate con nosotros, querido Maestro, y que tu luz ilumine nuestras vidas por siempre. Que así sea. Obrigada, Yuri. Então, vamos lá. A Vânia, pode começar a leitura, por favor? Sim. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo mais fácil. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras,
Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Obrigada, Vânia. Espiritismo. Espiritismo não é apenas o consolador da terra, é o renovador do eu. Não constitui somente a iluminação das massas, é lâmpada acesa para o coração do homem. Não é simplesmente boa nova no espírito popular, é nova mensagem de redenção para o indivíduo. Não é apenas a fonte miraculosa da graça, é campo de esforço próprio. Não é somente a técnica de salvação para todos, é um processo de solução exata aos problemas de cada um. Não se resume a palácio de princípios sublimes no corpo ciclópico do século. É casa de trabalho regenerador para cada dia. Não representa simplesmente a usina poderosa impulsionando a ascensão coletiva. É motor destinado à elevação pessoal. Não está circunscrito ao santuário da esperança reconfortante. É a esfera de serviço ativo da nossa redenção individual no supremo bem. Espiritismo, pois, que não santifique o homem, pode ser uma atividade respeitável, mas não edificará no mundo o reino de Deus. André Luiz, Cartas do Coração, Chico Xavier. Muito obrigado, Vânia, Giovana. Nós temos eu esqueci, né, de colocar a fonte, na verdade o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro texto, né, capítulo 1º, no qual Allan Kardec fala, né, do Espiritismo e, na verdade, as reflexões que ele faz ali são muito vastas, né? São frases muito simples aparentemente, mas que escondem uma quantidade de informações que é muito grande. Primeiro, o Espiritismo é a obra do Cristo, né? Então, é a resposta que ele nos dá 2000 anos depois, mais ou menos, à promessa que ele havia feito de nos enviar um Consolador, né? E nessa promessa estava dito que ficará convosco para sempre. E, obviamente, não pode ser uma pessoa, né? Como nós já sabemos, tem que ser uma doutrina, porque senão não pode ficar conosco para sempre. Então, o Espiritismo cumpre no tempo devido, né? Chega na hora que era apropriada, segundo as determinações dos espíritos superiores, e vem para esclarecer a humanidade, para levá-la de volta aos princípios do Cristo. E é por isso que Allan Kardec usa uma palavra muito bonita, né, que é chave. O Espiritismo é a chave que nos permite o entendimento do ensinamento do Cristo. Que ele seja obra do Cristo não significa que ele vai ter vida fácil, né? A gente sabe que o próprio Cristo não teve vida fácil. Nós sabemos pela história que foram 2000 anos de perseguição, na verdade não foram aqueles momentos, né, da crucificação. Os cristãos de todos os tempos são símbolo de uma renovação que nem sempre é bem vista, nem sempre é acolhida pela humanidade, que ainda é uma humanidade guiada, né, pelas forças obscuras, que não querem o ser humano livre, né, de guerras, de preconceitos, de degradação moral, né, porque isto são formas de controle destas forças obscuras. E é interessante que eu fiquei pensando, né, lendo o texto de André Luiz, não vai demorar muito quando, talvez daqui a alguns dias, meses ou poucos anos, nós vamos ver cientistas dando a notícia na televisão. Então, gente, esse negócio de imortalidade, acho que existe mesmo. Aquele negócio de encarnação, reencarnação, parece que, bom, acho que é verdade.
E nós vamos ter, né, o conhecimento, e aí nós vamos falar, né? Então, acabou, vamos embora para casa, porque aquilo que a gente, né, achava que devia divulgar e falar para todo mundo já está sabido. E o que André Luiz está dizendo no pequenino texto dele, né, pequenino em dimensão, mas enorme em sabedoria, é que o trabalho todo vai estar ainda para ser feito. Mesmo que o Espiritismo amanhã se torne um conhecimento geral, generalizado, a pergunta que André Luiz e que Allan Kardec nos faz e que a doutrina nos faz é: e daí? Né? Então, para que serve esse conhecimento? Qual é a finalidade dele? Então, André Luiz faz a contraposição, né, entre o fato de que esse conhecimento pode ser um motor de progresso, pode representar consolo para a humanidade, pode significar esclarecimento, pode gerar filmes, novelas, livros, né, que vão animar a curiosidade das pessoas, e pode mesmo trazer respostas. Mas tudo isso pode cair no vazio, como caiu a mensagem do Cristo. Porque o propósito dessa mensagem é a transformação nossa. E ela toda não terá sentido se nós perdermos isso de vista. Então, é uma reflexão bastante séria, né, que está aí, porque implica propósito, finalidade, significação desse conhecimento. E, para nós, pessoalmente, é a questão do o que é que eu faço disso tudo. Então, lanço essas primeiras reflexões e nós abrimos, né, para termos mais contribuições. Então, abrimos a palavra. Yuri. Boa noite. Acho que ela não tinha levantado a mão. Tinha, Yuri? Não, mas tudo bem. Não, quando você pergunta, não, para que serve esse conhecimento, eu acho que uma das coisas que a doutrina espírita traz para mim é compreender meu dever. Meu primeiro dever para mim é esse trabalhar para meu progresso espiritual. E meu segundo dever é trabalhar pelo progresso dos meus irmãos. Então, é isso que traz para mim. Ele traz muitas coisas, mas esse entendimento de cumprir esse dever, eu acho que é uma das coisas mais importantes, não? É para cumprir esse dever de ajudar. É seguro que nossa reforma íntima é a primeira coisa que nós podemos fazer, mas para que eu possa ajudar os demais, eu acho que a primeira coisa é o exemplo. Exemplo vale mais que a teoria e que nos falemos nos grupos e tudo isso. Se eu não sou um exemplo para eles, não serve. Então, extrair, e como eu disse na prece, o que espíritas, eu acho que nossa responsabilidade como espíritas é devenir, assim? Tornar-se maestros. Para tornar-se maestros, precisamos estudar, aprender, ser alunos primeiro e depois ensinar os outros. Perfeito, obrigado, Yuri. Então, vamos lá. Oi, Regina. Uma dúvida. No último trecho da segunda página do André Luiz, eu não entendi a mensagem que diz o seguinte: Espiritismo, pois, que não santifique o homem, pode ser uma atividade respeitável, mas não edificará no mundo o reino de Deus. Eu não entendi. Posso tentar explicar. Nós temos, um pouco o que eu tinha começado a falar, né? Nós temos
O Espiritismo, por exemplo, há irmãos nossos, né, no movimento espírita, que têm lutado para abolir o aspecto espiritual, moral, religioso da doutrina. E eles têm lutado muito forte, na verdade, porque eles dizem, não, a gente precisa ressaltar o aspecto filosófico, o aspecto científico. E é muito interessante, né? O Carlos Bacelli pergunta assim, interessante que eles querem fazer isso, mas eles não fazem, né? Eles querem eliminar o aspecto religioso, mas eles não apresentam nenhuma teoria científica, nenhum estudo filosófico, né? Então, na verdade, o Chico Xavier ficou muito tempo ressaltando o aspecto moral, né? E, na verdade, o que Emmanuel, André Luiz, Chico, né, tentaram ressaltar esses anos todos, é que o Espiritismo pode passar a história como mais um movimento filosófico. Por exemplo, a reencarnação, ela é conhecida no mundo, não é uma novidade espírita. A imortalidade, tem muitas vertentes religiosas, espiritualistas, que defendem a imortalidade. Mesmo a ciência, né? Nós temos cientistas hoje que são imortalistas, né? Se a gente pegar alguns trabalhos, a gente vai ver que tem vários. As comunicações com os espíritos, muitos aceitam, mesmo em outras vertentes espiritualistas. Mas o que a doutrina nos coloca é que tudo isso não serve a nada se nós não santificarmos o homem, se nós não moralizarmos a criatura humana. Se o ser humano, se todo esse conhecimento não for usado para nós nos tornarmos melhores, ele não vai servir para nada. Então, vai ser uma bela curiosidade, né? Vamos falar de vidas passadas, vamos fazer regressão por hipnose, vamos escrever livros, novelas sobre temas reencarnatórios, mas a questão fundamental é esse conhecimento não veio ao mundo e não veio a nós para isto, né? Ele veio para a nossa reforma. Então, ou o Espiritismo nos serve como um instrumento de santificação pessoal, santificação no sentido de moralização, de reforma íntima, ou ele não vai cumprir o seu propósito, ele vai se tornar apenas mais uma filosofia reencarnacionista, mais uma filosofia imortalista, que fala de mediunidade, né? Mas na Umbanda também fala de mediunidade. Em algumas vertentes espiritualistas também falamos de mediunidade, né? Na ciência hoje já se fala de mediunidade, né? Na psiquiatria, por exemplo, já há estudiosos que veem a mediunidade como um fenômeno à parte. Mas nada disso muda a realidade do mundo e das pessoas, porque a única coisa que muda a realidade do mundo e das pessoas é a mudança íntima, a reforma íntima, a evangelização íntima. Então, o que alguns irmãos nossos estão tentando fazer sem se dar conta é transformar o Espiritismo em mais uma filosofia, mais uma, né, um repositório de fatos interessantes, mas tentando nos convencer que nós devemos deixar de lado aquilo que, na verdade, é o que nós não devemos deixar de lado. Né? Porque se nada disso nos servir para transformar quem nós somos, nós vamos continuar repetindo as mesmas coisas. Na próxima encarnação, nós vamos continuar exatamente onde nós estamos. E o mundo vai continuar um lugar complicado. Né? Os valores vão continuar se degradando. A miséria moral vai continuar se expandindo. Então, quando a gente vê um missionário, né, da estatura do Chico Xavier passar 75 anos insistindo nisso, né, o Espiritismo serve à reforma moral da criatura humana. O Espiritismo serve à reforma moral da criatura humana. Né? Ele não falou, né, vai estudar ciências. Né? Ele nos diz, lógico que nós podemos estudar ciências, não tem nada de errado nisso. Mas ou é isto, né? Ou serve a nossa reforma moral, ou ele não tem sentido. Oi, Val. Perdi meu microfone. Pronto, achei. Eu estava vendo você falar e eu queria fazer, na verdade, um gancho com a parte que eu acho que para mim, assim, me chamou mais atenção no segundo texto,
ele vai dizer, o Espiritismo é a usina que impulsiona a ascensão do homem. É forte essa frase, né? Então, quando a gente fala, para mim, fica assim, quando a gente fala em filosofia, quando a gente fala em discutir o sentido da vida, a gente é super importante, mas a gente fica no horizontal. O Espiritismo é uma usina que impulsiona vertical. É um desenvolvimento, então, quando a gente fala um desenvolvimento moral do homem, é um desenvolvimento para cima, né? Com alguma força maior que nós. Não com os nossos iguais, também é super importante o desenvolvimento, e não é isso que eu estou falando, mas o Espiritismo, como outras religiões, né, também tem essa capacidade de nos ligar e de nos impulsionar. Eu achei muito bonito que ele fala, é a usina que impulsiona a ascensão do homem. Que ascensão é essa? É a ascensão moral. E no Espiritismo, a moral é a moral do Cristo. Então, se você tira isso, o que fica? Fica no horizontal. No horizontal, a gente pode passar gerações e reencarnações, e, né, e até hoje, se a gente vê o desenvolvimento do homem, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da medicina, é um desenvolvimento horizontal super importante, que a gente não pode, mas é horizontal, e a gente está vendo o perigo de fazer isso sem o desenvolvimento moral. Exatamente. E essa relação da ciência e da religião que você falou no começo, né, me interessa muito, e eu tenho acompanhado esse desenvolvimento, quando você falou, em alguns dias e alguns meses, eu acho que isso já está aparecendo no discurso, já tem alguns livros com essa intenção, teve um até, não sei se vocês viram, Deus, as Provas e a Ciência, é um livro escrito por um cientista, com cientistas, inclusive com alguns que são prêmio Nobel, e que eles não provam que Deus existe, mas eles dizem, a hipótese materialista não se confirmou. Qual é a outra hipótese? Talvez exista alguma coisa além disso. Daí, e é muito legal, porque eu estava vendo uma entrevista com um desses cientistas, ele começou dizendo assim, não, a ciência não provou que Deus existe. O homem barbudo lá, que a gente imagina, isso não existe, a ciência nunca vai provar. Mas daí, ele diz assim, mas o universo ele é muito bem organizado para ter nascido do caos. Então, ele nasceu de alguma coisa, e ele não é o acaso que organiza o universo. Existe uma força organizatriz, no princípio. Existe um criador, foi isso que ele disse. Existe alguma força que criou isso. Então, o que é isso, né? Então, é muito legal de ver que está tendo essa reflexão em várias áreas e vários cientistas, e eu não sei se um dia eles vão chegar e vão dizer, a gente provou que Deus existe, mas só o fato de começar a ver que não é só a matéria que importa, que existe um outro campo a ser visto, a ser estudado, existem outros fenômenos acontecendo. Então, é muito interessante, mas se não tiver o desenvolvimento moral, a gente vai fazer o que com isso? O que a gente fez com a bomba atômica, com o conhecimento da bomba atômica, sem conhecimento moral? Quando você virou em quê? E uma outra coisa que ele falou interessante, que ele diz assim, o universo tem várias galáxias, existem muitos planetas parecidos com a Terra que já foram provados, e aí o entrevistador pergunta, mas por que você acha que eles não se comunicam conosco? Aí ele disse, eu tenho duas hipóteses, ou porque a gente é tão insignificante que não vale a pena, ele disse, é como se a gente quisesse entrar em contato com as formigas, qual é o interesse para nós, ou eles evoluíram sem moralidade, então eles se destruíram como a gente está fazendo. Porque é isso que a gente está fazendo, está destruindo o nosso planeta, a gente está no nível mesmo moral lá do comecinho, né? A gente continua se matando, continua fazendo guerra, continua assassinando criança, continua... Então, mas é muito essa força que o Espiritismo dá, que a gente não pode perder, né? Porque sim, é Jesus, nós somos ocidentais, é a nossa base, é a nossa raiz, é o nosso conhecimento. Porque eu vejo muito essa mudança, assim, também não tenho nada contra, principalmente aqui no Canadá, né? Mas então o budismo, o taoísmo, por isso que eu digo, todos os caminhos, né, levam ao desenvolvimento, mas nós somos ocidentais e Jesus é a nossa força, né? É o nosso caminho e é a nossa raiz cultural. Então, por que essa negação, né? Por que esse olhar estranho? Por que às vezes eu tenho dificuldade de entender isso.
E mesmo entre os espíritas, como você falou, né? Essa ideia de querer fazer espiritismo sem Jesus, mediunidade sem Jesus. Então, não consigo ver como. Muito, antes de passar para a Adriana e o Alexandre, muito pertinente, Val, o seu comentário, porque é esse confronto que nós estamos vivendo, né, entre uma civilização que progride na horizontal de maneira assustadora, né, e talvez uma das explicações para essa recusa, né, do Cristo e da moral é porque nós estamos começando a nos sentir deuses. E nós não queremos admitir que possa ter algo superior a nós, algo que nos controle, algo que seja maior, algo que nos deu tudo isso, né? Então, a nossa loucura está indo ao ponto de nos levar, talvez, à destruição. E uma destruição que é muito real, que pode acontecer a qualquer minuto. Agora, se nós não moralizarmos a humanidade, né, nós vamos continuar achando normal assassinar crianças, né? Hoje eu vi aqui no Canadá uma senhora em Toronto que não pode comprar, não tem recurso para comprar uma casa nova, porque ela tem um problema alérgico muito grande, e ela precisa comprar uma casa toda feita, apropriada para sua alergia, e ela não tem esses recursos. Então, autorizaram ela a se eutanasiar. Né? Então, assim, nós vamos para isso, né? Os idosos e doentes, vamos autorizá-los a morrer, as crianças pobres das favelas, vamos autorizá-los a morrer, para que nós tenhamos prazer, né? Vamos fazer quantos abortos forem necessários, porque isso não pode incomodar a nossa vida e o nosso prazer. E nós estamos caminhando para uma civilização esquizofrênica, né? Em que nós não nos damos conta da amplitude da loucura que tomou conta da humanidade, mas tomou conta porque nós esquecemos, né, aquele jovem rabi de 2000 anos, né, que nos convidou ao amor, né, a amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, né, o ser supremo, e depois olhar para o nosso semelhante, assim como a gente olha para a gente mesmo. Então, nós temos um trabalho imenso para fazer, porque não adianta, né? O progresso na horizontal vai nos levar à loucura se nós não moralizarmos a humanidade. E é por isso que, né, desde Allan Kardec até o último dia de Chico Xavier e muitos outros, né, o acento foi colocado desenvolvimento moral, porque senão nada está ganho. Né? Mesmo todo o nosso progresso pode ser jogado fora. Oi, Adriana. Oi, Alexandre. Eu queria só juntar uma coisinha a respeito dessa importância de Jesus e Kardec também no Espiritismo, né? Eu estou lendo a biografia do Chico e em um determinado momento, no começo da mediunidade do Chico, Emmanuel começa a conversar com ele sobre a missão e ele fala, poxa, mas será que sou eu o cara? Eu vou dar conta disso, né? Dessa responsabilidade? Aí ele fala assim, não, você vai dar conta, sim, é trabalho, né? Aquelas frases que a gente conhece, e ele fala, mas presta atenção, Emmanuel fala para o Chico, se um dia eu falar qualquer coisa que for contra Jesus e Kardec, você me esquece, você me larga e fica com os dois, esquece que eu existo. Né? Então, acho que isso reforça aí a importância de ter Jesus e Kardec no Espiritismo. Né? E eu queria também só comentar rapidinho uma coisa, um exemplo de uma pessoa que eu conversei essa semana, que ela falou que ela está sentindo, que ela tem problemas de ansiedade e tal, né? Então, a gente estava conversando sobre essas coisas, e ela é quebequense, e então ela acredita muito nessas coisas da espiritualidade e tal. Então, ela acredita em reencarnação, acredita em tudo isso. Então, vários conceitos que nós estudamos no Espiritismo. Mas, justamente, ela está muito atormentada. Então, só esse conhecimento
teórico, não adianta se a gente não aplicar as coisas e não fizer a parte moral. Aí eu falei para ela, eu falei assim, nossa, mas então você precisa rezar, você precisa... Ela falou, não, eu faço muita meditação. Eu falei, pois é, mas a meditação, como a Val falou, a meditação, eu falei para ela, a meditação ela é excelente, eu falei. Você vai aprender a ter controle de você, dos seus pensamentos, mas ela vai te dar um controle na horizontal, né? Na hora que você vai rezar, que você se coloca numa situação de humildade, você vai agradecer pelas coisas que você recebe, pelas bênçãos que você recebe, e você vai pedir ajuda quando você está precisando. Então, você se coloca numa posição de humildade, sabendo que existe algo superior a você, né? Então, eu falei para ela, olha, eu acredito em Jesus, mas se você não acredita em Jesus, porque eu sei que a Igreja Católica fez muito mal para a sua sociedade, eu até entendo de uma certa forma, né? Eu respeito muito isso, cada um tem seu tempo, mas você pode rezar para alguma coisa que você acredite que seja superior a você, nem que seja o universo, falei para ela. Então, se coloque nessa posição de humildade e tente fazer isso, porque só nessa hora é que a gente vai crescer e fazer essa ligação na vertical, né? E vai poder se elevar. Eu acho, o César sempre diz uma coisa que eu guardo muito, sim, meditação é legal, é um dos meios de se atingir a espiritualidade, mas a meditação não obriga a evolução moral. Exatamente. Não obriga a evolução moral. Então você pode ser a mesma pessoa o resto da vida e meditar, e não mudar nada, né? Ter certo controle sobre os pensamentos, tranquilidade, mas não evoluir. Porque você não vai entender quais são os pontos que você tem que melhorar. E é isso que o ensinamento do Cristo nos mostra, né? Para a gente lutar contra as nossas vaidades, nossos orgulhos, nosso egoísmo. E é isso. E a meditação não vai trazer isso. Então, eu tentei mostrar um pouquinho para essa pessoa. Aí ela falou, vou fazer minhas pesquisas e vou... né? É todo um trabalho, né? A gente vai vendo que tem todo um trabalho para ser feito. As pessoas não são más, né? Muitas não são más, algumas poucas são más, né? Tem objetivos maléficos, infelizmente existe, mas a maioria das pessoas, né, são pessoas que nós conhecemos, são amigos, familiares, né? E assim, e às vezes é simplesmente a ignorância, né? Que leva a pessoa a concepções e a uma vida que pode ser completamente problemática, né, em termos espirituais. Agora, eu às vezes fico pensando, por exemplo, nós não vamos conseguir salvar as pessoas, nós não vamos conseguir resolver os problemas da humanidade, nós não vamos conseguir convencer todo mundo, mesmo que amanhã a ciência venha, né, em apoio para dizer, olha... altamente provável, né, que tudo isso seja realmente como eles dizem. O que a gente tem que fazer, né, a Yuri lembrou da questão do exemplo, né, eu mudo minha vida e eu assumo as consequências, porque às vezes não é fácil, né, você está num mundo em que todo mundo, não adianta querer ser cristão e ter conforto o tempo todo, né? Não adianta querer ser cristão e achar que você vai estar bem e que dá para ter todos os tipos de amigos, que dá para ir em todos os lugares. Não dá, não tem como, né? A gente vai ter que fazer escolhas na vida. E ninguém nos impõe essas escolhas. Nós nos impomos se já tivermos maturidade para isso. Viver no mundo sem ser do mundo. Jesus falou, né? Ele deixou claro o que ia acontecer. Você vai viver no mundo, mas você não vai ser do mundo. E o problema é que a maioria, né, das pessoas querem ser do mundo, querem ser parte do mundo, querem estar bem com as pessoas, né? Querem... E às vezes não é possível. Às vezes a gente toma posições, por exemplo, né? Você ser alguém que tem posições muito claras sobre questões complicadas, né? Isso nos leva, muitas vezes, né,
A minha filha fala, né, que às vezes ela comenta, as minhas amigas dizem com muita naturalidade, se eu engravidar eu aborto, se eu engravidar eu aborto. E ela diz assim, não, né, eu não, nos meus valores, na minha família, isso não passa. Né, né, como assim, né? E já te olha como se você fosse um ET. Então, a gente vai vendo que assumir o coraçãozinho dela. Te amo, meu bem. Ela vai ver que Eu também te amo. a gente vai vendo, né, que não, nem sempre é fácil, né? Por exemplo, os meus filhos foi muito difícil às vezes, né? Eles chegavam conflitados em casa, porque é uma luta. A sociedade canadense não é má, ela é uma boa sociedade. Eles estão tentando fazer as coisas certas, eles são honestos, mas eles estão perdidos. A gente não pode dizer que não. Com toda a boa intenção que eles tenham, são irmãos nossos que estão perdidos, né, que estão caminhando para uma série de experiências sociais que vão custar muito caro em termos espirituais. Então, nós vamos conseguir salvar todo mundo? Nós não vamos. Nós vamos conseguir convencer todo mundo? Não vamos. É por isso que essa contraposição que André Luiz faz entre o pessoal e o coletivo, né, o que o Espiritismo pode fazer por todo mundo e o que ele pode fazer por cada um de nós, eu não posso escolher pelo coletivo, mas eu posso escolher no pessoal. Eu posso mudar a minha vida, eu posso mudar a minha realidade, a minha família, o meu meio, né, e dependendo dos poderes e meios que eu tenho, talvez eu possa mudar muita coisa. A gente vê um advogado, um médico, um publicitário. Eu tenho até achado estranho, né, quanto Jesus tem trazido de publicitários para os grupos, né, de estudo. Eu estou preocupado com isso, né? Esses dias tem um no grupo de francês. São necessitados. São necessitados. São necessitados, mas são necessitados que podem ajudar a mudar a cabeça das pessoas. Né? Então, ele deve ter uma intenção, né? O rapaz lá em Nova York, frequentando os nossos estudos, e publicitário, né? Então, você fala, meu senhor, né? Qual que é a intenção? É porque são pessoas que podem mudar a cabeça dos outros, né? Que podem ajudar a pensar coisas, né? Comunicar a verdade de um jeito sutil, delicado, bem-humorado às vezes. Então, nós somos chamados a transformar as coisas, mas não vamos querer salvar todo mundo. Jesus esperou 2000 anos, né? Esperou 1800 e tantos anos para mandar o Espiritismo. O que eu me pergunto é, eu tenho que aproveitar agora o que eu tenho para mim, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar, e tenho que aproveitar essa oportunidade, porque talvez eu não tenha outra, né? Então, nós temos escolhas para fazer, façamos sabiamente. Então, vamos lá, que eu estou me alongando muito. Quem for falar, vou contar uma historinha. Vamos lá. Esses dias a Nicole estava na aula de ciências e era uma aula sobre o Big Bang. E a professora de ciências começou a aula falando assim, hoje vocês vão descobrir como que o universo foi criado. Vocês vão ver que todas essas coisas que a igreja fala é tudo bobagem. Que quem acredita nisso é bobo. Mais ou menos nesses termos, né? E na sala dela, eles são, acho que 18, 19, e só tem ela e mais uma amiga que são cristãs. Todo o resto da turma são ateus. Então, dela falou assim, daí mamãe, eu olhei para ela, olhou para mim, ficaram quieta, né? Ia falar o quê, né? Mas eu achei interessante que ela teve essa reflexão de me dizer, essa professora não sabe o que ela está dizendo, né? Coitada. Coitada. Exatamente. E aí, conversando com as amigas, eu vejo assim que os avós sofreram muito com a igreja, tinham uma relação de opressão com a igreja, né? Eles conseguiram se libertar, então não ter religião é igual a ter liberdade. Os filhos repetiram com essa ideia e educaram os filhos, que são os colegas da minha filha, mas sem saber muito, para repetir, para dizer assim, a igreja é perigosa, você vai lá, você perde a tua liberdade, então, melhor não ter. Então, assim, é uma repetição e que fica um enorme vazio, porque, né, não... é difícil
E a escola é muito opressora nesse sentido, porque você se reconhecer como cristã ou como religioso de qualquer religião, só o fato de você dizer a palavra religião, você já é visto como aquele que está numa seita, que está sendo manipulado por alguém, né? Que Lavagem você é cerebral. bobo, você não é inteligente. Então, realmente, aqui é uma situação bem complicada. Parabéns para a Bia e para o Vitor, que passaram por isso. Eu entendo. Não é fácil, né? Não é fácil. É uma luta constante, né? Mas, por exemplo, a gente não pode, né? O que a Nicole podia fazer, né? Na idade dela? Vai se pôr a discutir com uma... Né? Não tem, a gente nem pode pedir isso para uma criança, né? Mas ela ter esse reflexo já reflete, né? O fato de que ela está recebendo outro tipo de informação. Agora, é isso que a Val falou, a gente, por exemplo, a gente entende o que eles estão vivendo aqui, né? Eles tiveram uma história muito difícil com a igreja, né? Os avós desses que estão aqui hoje, né? Mas é aquilo, eu fui no médico, minha avó foi no médico, ele fez muito mal para ela, agora eu não vou mais usar medicina, né? Basicamente é isso que eles estão fazendo. Então, a espiritualidade não é necessariamente religião, né? Espiritualidade é espiritualidade. Tem muitos, né, que estão procurando em outras fontes. Mas é interessante esse rapport, né, essa relação que a Val fez, que não ter religião é ser livre, né? A cabeça de muitos deles é isso, e, na verdade, é ser prisioneiro, na verdade, né? Porque eles estão prisioneiros de depressão, de ansiedade, de desorientação, né? A gente tem conversado aqui em casa, né? Alguns amigos dos nossos filhos, jovens brilhantes, inteligentes, que vão muito bem na escola, mas que estão com a vida em risco de se perder, porque estão completamente desorientados. O fator, que eu chamo fator orientação. Né? Assim, a pessoa tem notas extraordinárias na escola e está completamente perdido. Né? Completamente perdido. Não sabe para onde está indo, não sabe o que está fazendo, né? Vive angustiado, vive aflito. Então, o que a doutrina nos oferece? Ela nos oferece serenidade, ela nos oferece orientação, ela nos explica o propósito da nossa vida. Nós estamos aqui, esse lugar é passageiro, aproveite, construa, renove a si mesmo, melhore a sua vida, ame as pessoas, faça o melhor que você puder para aprender a amar, né? Isso implica superar nosso egoísmo, nosso orgulho, que são entraves na nossa evolução, né? De muito tempo. Mas aproveite isso, extraia o máximo possível dessa oportunidade para crescer, para se libertar, né? Porque senão a gente vai continuar preso. Então, te explica o sentido da vida, te orienta, te responde, como diz no texto de Kardec, né? E te explica um monte de coisa que não tem explicação na ciência, por exemplo. E a gente vê pessoas ensinando jovens e repetindo coisas que não têm o menor sentido. Os próprios cientistas hoje não falam esse tipo de absurdo, né? Por exemplo, a teoria do Big Bang é a maior, sabe assim, explica que não explica nada. E eles sabem disso, eles estão conscientes disso. Né? Os cientistas mais lúcidos sabem, né? Não tem. Por exemplo, a ciência nossa, ela é uma ciência do mundo dos efeitos. Nós não conseguimos chegar na ciência das causas, porque a ciência das causas tem que incluir o espírito. Então, você lê, por exemplo, o Rupert Sheldrake, né, que é um biólogo de Cambridge, ele fala as constantes universais, né, a constante da gravitação, a constante de Planck, todas as constantes. É tudo por média. Né, a velocidade da luz. Nos anos 70, todo mundo mediu a velocidade da luz e faltava 20 km por segundo na velocidade da luz. Eles não sabiam onde estava. Então, não tem nada constante, o nosso universo não tem. A ciência trabalha com
estruturas que a gente consegue achar um padrão, aplica, funciona, entendeu? Mas nós sabemos que é limitado, nós sabemos que não tem como explicar as coisas todas com isso. Então, uma professora dizer um negócio desse, assim, é uma pessoa extremamente mal informada, inclusive, né? Mas ela acha que está fazendo um bem, né? Vamos salvar a nova geração, né? Da igreja, da loucura das igrejas, né? Aí você pergunta para a pessoa, você já leu alguma coisa da igreja? Você conhece a história de Paulo de Tarso? De Maria de Magdala? Você sabe quem é Jesus? Onde ele viveu? O que ele fez? Por que ele foi crucificado? Né? Você conhece a espiritualidade da igreja? Você já ouviu falar de Teresa d'Ávila? Você já ouviu falar de Francisco de Assis? Né? Você já ouviu falar de Vicente de Paulo? Gente, vai ler a vida desse homem. Assim, é um campeão da caridade, ele salvou milhares de vidas em nome desse amor do Cristo, né? Mas você pega Chico Xavier, quantos milhares de pessoas ele consolou, quantos ele alimentou, né? Porque cada pessoa que criou um centro espírita, uma creche, um asilo, em nome daquele amor que recebeu dele, foi ele que está indiretamente alimentando, cuidando, socorrendo. Né? Não tem, assim, eles não entendem isso, né? Mas nós não podemos esperar que eles entendam. Né? Ou a gente começa a fazer, se mexer, ou eles também nunca vão entender. Então, vamos dar a eles o tempo que eles precisam, mas eu não tenho mais tempo. Né? Eu não tenho mais esse tempo. Então, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer já. Ou ao menos tentar. Né? Porque a gente sabe que não vai ser numa encarnação que a gente vai dar conta de tudo. Mas se eu extrair o máximo dessa, bom. João, ia dizer algo? Não, eu ia contar um argumento que eu vi, que eu tenho usado muito, né? Com o pessoal cético, que usa, né, a questão do tempo, né, e da evolução como o fator, assim, muito importante para o desenvolvimento da vida, enfim, né. Fala assim, pega a humanidade hoje, o conhecimento e a tecnologia que ela tem, certo? Com as mentes mais brilhantes, não consegue gerar vida. Consegue manipular, mas não consegue gerar. Então, o argumento do surgimento da vida, da tempestade, com as moléculas orgânicas que surgiram, né? Moléculas muito simples para falar que dali surgiu a vida, é uma coisa completamente assim, né? Primitiva, né? Para se acreditar que isso daí fez gerar organismos extremamente complexos e perfeitos, né? Um sistema que nem o DNA, de uma molécula de 2 metros de comprimento, que se enrola numa célula, no núcleo de uma célula, com aquela perfeição, com aquela rapidez, né? Então, é você dar crédito demais para o acaso, né? Sendo que a inteligência e a tecnologia humana hoje não consegue replicar isso na escala mais simples que existe, né? E é interessante, João, eu li isso também nesse cientista que eu falei agora de pouco. Você pega a célula, ela é feita de átomos. Você pega um tecido orgânico, ele é feito de células. Você pega esse tecido, ele forma um órgão. Mas em cada nível superior, você não é capaz de explicar o nível superior pelas propriedades de quem o compõe. Exato. Então, você fala, como é que você explica que um coração está funcionando? Não tem como explicar um coração funcionando pelos átomos, células, porque simplesmente não tem como. Então, a própria ciência, né, aqueles que são mais lúcidos, eles estão dizendo, olha, tem alguma coisa que organiza isso tudo, né? Como a Val falou, tem alguma coisa que organiza isso tudo, tem alguma coisa que orienta isso tudo, não tem? É óbvio demais para que a gente negue isso. Você queira chamar ele de Deus, ou seja lá do que for, né? Que existe algo, existe. Exatamente, é negar o que os teus olhos estão vendo, né? Oi? Existe algo que organiza. Aí você, né, levante as suspeitas, né? Exato, mas pelo menos isso, né? Oi, Glaucia.
Oi, boa noite. Isso agora que o João estava falando, né, é algo assim que realmente a gente para pensar, né? Por exemplo, se você for pensar no caso de uma fertilização in vitro, né, a ciência ela consegue fazer o embrião, você consegue testar aquele embrião, você faz teste para saber qual que é o ploide, qual que é a aneuploide, qual tem a maior chance de doenças, né, que eles têm toda essa tecnologia para você fazer isso. E o que explica mulheres que passam por um monte de exames, que fazem um monte de tratamento e elas não conseguem engravidar, né? Então, assim, são coisas assim que realmente não é a ciência, né? Não é só o médico, é também Deus, né? E às vezes a gente conversa assim com pessoas que eu não sei se elas não acreditam, né, em Cristo ou em Deus, não sei. E aí elas falam, não, mas eu não sei o que está acontecendo, porque está tudo normal, está tudo certinho, não tenho o que dizer, não tenho nem o que dizer para você, sabe? E na verdade, no fundo, a gente sabe o que é, que existe algo maior ali, né? Que não depende só da ciência, né? É inacreditável, assim, você conseguir você gerar a vida, porque um embrião é vida, mas ele não conseguir evoluir, né? Então, é isso que como fala, quando as pessoas começam a falar dessa teoria do Big Bang, elas deveriam parar para pensar nisso também, sabe? Que não é tão simples assim, né, a vida, né? Alguns já estão, né, Glaucia, conscientes disso, já estão entendendo isso, já tentaram fazer em laboratório, né, colocar um óvulo e o esperma junto e deixar crescer, se desenvolver e vira uma gelatina. Né? Num certo momento, tudo se desorganiza, porque, na verdade, nós, quando estudamos espiritismos, entendemos que ali tem que ter um perispírito organizando, tem que ter um campo de energia organizando aquilo. E cada caso é um caso, né? Mas criar vida não tem, nós não criamos vida, né? Nós somos criaturas, nós, né, podemos criar num nível né, podemos co-criar, mas nós não geramos vida, nós não geramos nenhum ser, né? Nós fomos criação de alguém, e esse alguém é extremamente inteligente, porque tudo funciona. Né? Então, é caso por caso, né? Mas eu vi casos assim de mulheres que não podiam engravidar, é caso por caso. Mas quando está tudo em ordem, tudo certinho, comece a fazer, né? A gente ouve essa orientação, comece a sair de si mesmo, vá para uma creche, vá ajudar crianças, porque a vida é risco, concessão, aceitar que você não tem mais o controle. Quando uma mulher engravida, ela não tem mais o controle, ela aceita ser um instrumento da vida e dessa força que controla a vida. E é um ato de profunda abnegação, amor, mas não de controle. Então, a pessoa tem que sair de si. É por isso que, às vezes, né, algumas começam a fazer esse trabalho, visitar maternidades, ajudar mães que estão tendo filhos e são pobres, e aí a vida vem a elas, porque elas aceitaram participar da vida, né? Então não há controle nesse momento, é um ato de risco, de profundo amor, de profunda abnegação, e é um ato extraordinário, né? Que só quem é mulher, né, deve conhecer esse sentimento e esse risco. Mas é belíssimo, mas é essa abertura para a vida, né? Para essa força maior, porque nesse momento você não está mais no controle. Você é instrumento de uma força que está te usando. Né? E então é essa beleza, né, que a gente tem na doutrina espírita, que vai nos mostrando, né? E como isso orienta a nossa vida, né? Porque, gente, as pessoas estão perdidas. As pessoas estão perdidas, estão angustiadas, estão sofrendo. E às vezes a gente olha e fala, meu Deus, a explicação está aqui.
ouvindo todos falarem, né, e a gente tem que parar para agradecer, né, a bênção de estarmos aqui falando de tudo isso. Quanto somos abençoados de ter esse conhecimento. Eu tenho, os nossos filhos estão aqui, a Bia e o Vitor. E eu fiquei aqui pensando, eu não posso imaginar, né, meu filho e minha filha sendo parte da classe da Nicole, sendo uma criança que estivesse escutando a professora falar besteira, assim, e quanto a gente é abençoado de poder estar aqui falando disso, eles estarem aqui ouvindo isso, eles estarem sendo formados, né? Porque eles estão em formação, eles estão em aprendizado, eles estão começando a vida deles profissional, estão na universidade, e com esse conhecimento, é uma bênção eles poderem dirigir a vida deles, dirigir a formação deles e o trabalho deles tendo esse conhecimento. Então, quanto nós somos abençoados, quanta luz a gente tem recebido em cada estudo que a gente faz, isso é uma luz preciosa. E a gente tem que agradecer muito, a gente tem que ser muito grato de termos esse conhecimento, porque o meu vizinho, ele não tem nem ideia do que a gente conhece. E é muito triste imaginar que uma pessoa que está do lado da minha casa não saiba nada disso que a gente está discutindo aqui, né? E ele está educando os filhos dele de outra forma. E os filhos deles vão para o mundo do trabalho, para as relações humanas, tendo outro tipo de base, né? A educação dos filhos, de quem não conhece isso, é baseada em outras coisas completamente diferentes. Então, nós temos uma bênção gigantesca. E aí, por quê, né? Por que nós temos esse conhecimento? Por que nós fomos abençoados com esse conhecimento? Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão muito séria nisso, porque algo é esperado de nós, né? A gente tem algum compromisso, a gente tem algo a oferecer para os outros com esse conhecimento que a gente tem. Não é para ele ficar guardado, não é para a gente sair daqui e falar, eu sei que a vida é eterna, eu sei que eu sou um espírito eterno, que eu vou reencarnar, que eu vou sair desse mundo e ter uma vida do outro lado, mas e aí? Como o César começou no início, ele disse, né? E aí? A gente faz o que com tudo isso, né? Então, esse conhecimento é luz, esse conhecimento, ele tem que cutucar a gente todos os dias para que a gente mude a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, com cada pessoa que a gente encontra, no trabalho, com cada pessoa com quem a gente convive, e a gente não pode negá-lo jamais. Então, às vezes, a gente já comentou aqui, né? Às vezes as pessoas têm medo de falar que é cristão, têm medo de falar que é espírita, têm medo de confrontar ideias que vão contra as nossas ideias, mas a gente tem que lutar contra esse medo, tem que colocar para fora, porque esse conhecimento salva vidas, esse conhecimento muda a nossa forma de viver, transforma a nossa conduta. Então, é um conhecimento precioso, e se a gente não coloca em prática tudo isso, a nossa consciência vai pesar. Nossa consciência vai pesar. É como uma criança, né, que coloca o dedinho na tomada e leva o choque e aprende que aquilo faz mal. E o conhecimento é isso, o conhecimento fala, opa, você não está agindo conforme aquilo que você conhece, então muda a tua forma de agir. Seja menos invejoso, seja mais caridoso, né? Faça algo por alguém, ajude uma pessoa necessitada, explique algo de bom a alguém que está na ignorância. Então, o conhecimento, ele tem que, isso que a gente está fazendo aqui, tem que nos cutucar de alguma forma para que a gente contribua, para que outras pessoas saibam, né? Porque se isso é bom para nós, vai ser bom para o nosso vizinho. Tem gente que vai se negar a ouvir, tem gente que se nega, que não quer saber, mas tudo bem, está no direito, mas a gente não pode se negar de oferecer, né? Se nós temos algo de bom, nós temos que oferecer, seja na nossa conduta, na nossa forma de viver,
mas nunca negar o que a gente sabe, nunca negar o que a gente conhece como verdadeiro, né? Eu gosto muito de uma frase de Paulo de Tarso, que ele, até sexta-feira, eu até falei ela e vou repetir aqui. Paulo de Tarso falou, outrora erais trevas, né? A gente estava na ignorância, nós estávamos, né, nas trevas. Hoje nós somos luz no Senhor. Andais como filhos da luz. Nós temos luz, essa luz, o Espiritismo ilumina a nossa vida, ilumina o nosso caminho, guia os nossos passos, a gente sabe o que tem que fazer, então a gente tem que viver como filhos da luz, não mais nas trevas, né? Porque a consciência vai pesar, porque se a gente está se negando a viver com essa nova realidade, com esse conhecimento que a gente tem, uma hora a gente vai se arrepender muito, porque a nossa consciência vai nos levar a esse arrependimento. Então, é fazer luz com tudo isso, e mudar, né, o que a gente pode mudar perto da gente. Porque acho que Jesus conta conosco, senão a gente não estaria aqui. E, de alguma forma, a gente tem algum compromisso com isso, né? Porque senão nós não estaríamos aqui estudando. Isso mesmo. Fazemos isso, né, com todo amor e carinho, mas falei de São Vicente de Paulo agora de pouco, estava lembrando que a época dele, né, ele trabalhou também com relação, ele trabalhou com muito a questão, né, da pobreza, da miséria, dos refugiados de guerra, muito sofrimento, mas ele não esqueceu, por exemplo, né, ele trabalhou e fez todo um trabalho de reforma da igreja, né, da formação dos padres, porque ele falou é essencial, né? E ele não quis falar de teologia, ele falou, a gente precisa voltar ao evangelho, a gente precisa voltar a Jesus, a gente precisa entender o sagrado disto, né? Do ministério, e cada um de nós é, na verdade, um ministro, né? Dessa nova era. Como a Yuri, né? Falou muito bem na prece, nós somos ministros, né? Dessa nova era, mestres, mas para isso a gente tem que aprender também, né? Tem que estudar, tem que ser humilde, tem que aceitar que os benfeitores estão nos guiando, que o trabalho já tem direção, diretor, mestre, né? E que nós embarcamos nele, mas é esse trabalho de levar para os nossos irmãos o conhecimento, sem a pretensão de impô-lo, sem a pretensão de querer que todo mundo nos siga, mas como a Giovana falou, a gente não pode negar, né? Agora, num certo momento, as pessoas não são bobas, né? Você olha para um de nós, qualquer um de nós aqui, a pessoa olha e fala, você está sereno, você está tranquilo, você está em paz, o que você está fazendo? Qual que é o segredo? Né? Que droga você está usando? Né? Espiritismo, né? Em pílulas semanais. Então, assim, é simples, né? Agora a gente faz e vamos, né? Agora eu não vou deixar o meu bem-estar, eu não vou deixar o meu equilíbrio, a minha serenidade para fazer boa figura para os outros, né? Para agradar a galera e voltar para casa infeliz. Agora, eu não preciso sair gritando em cima dos prédios, né? Convertam-se, né? Se é chegado o fim dos tempos, eu vou viver minha vida, vou ser feliz, vou aplicar o que eu sei, e vou partilhar com todo mundo que me der a chance de partilhar, né? Agora, os nossos benfeitores, né, se eles tivessem deixado e se intimidado, se Allan Kardec tivesse, né, se curvado às perseguições, ele levou pancada de tudo quanto é lado, né? Porque ninguém entende. A igreja se sentia ameaçada, os intelectuais se sentiam ameaçados. Então, ninguém entendeu. O espiritismo é esse caminho, né, que inclui ciência, filosofia, espiritualidade. E veio pancada de tudo quanto é lado. Né? As outras religiões se sentiram ameaçadas. Você quer criar uma nova religião, eles falavam. Né? Não, eu quero criar um caminho de espiritualidade para a humanidade. Que, inclusive, se você quiser continuar sendo católico, continue, mas você vai entender por que você é católico. Né? Então, é isso. Agora, se eles tivessem se curvado, a gente não receberia tudo isso.
Agora, há uma parte que é testemunho, nós temos que aceitar que há uma parte que é testemunho, e o testemunho é essa de você ficar de pé, às vezes, né, dizer eu te respeito, eu entendo que você pense diferente, mas eu continuo por aqui, porque eu sei que isso é bom para mim, né? Então, com calma, Jesus esperou, né? Jesus não impôs a ninguém a verdade. Você acha que Jesus não podia aparecer, né? Ordenar os espíritos apareçam diante de todo mundo, né? E ele tem outros meios, mas ele sabe que isso seria artificial, né? Porque se não passar por essa mudança profunda da consciência, da busca pessoal, do interesse pessoal, né? Se não vir da pessoa essa busca, não adianta, pode aparecer todos os espíritos na frente dela, vai falar, eu estou louco, preciso tomar remédio, né? Não adianta, né? Então é isso, a gente vai respeitando os nossos irmãos, mas acelerando o passo, né? Quando o respeito significar desacelerar para ser bem aceito, aí nós estamos em perigo, né? Porque é um médico que aceita para fazer boa figura para os doentes, sem a pretensão de querermos ser médico de ninguém, né? Mas é um médico que, para agradar o paciente, resolve ficar doente como ele, né? Ao invés de curá-lo. Então, não, né? Se a gente conhece o que é bom, a gente tem que seguir o que é bom. Até ontem estávamos nas trevas, agora estamos sob a luz. E vamos em frente, né? Mas o nosso tempo se esgota. E a gente poderia, então, finalizar. Muito bom, meus irmãos. Sejamos gratos, né? Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, suave, brando, terno amigo das nossas existências. Nós elevamos, Senhor, nossa prece, primeiramente como um sinal de gratidão. Pedimos, Senhor, que nos abençoe nestes momentos, que envolva nossos corações nesta ternura infinita do Teu amor, porque não há amor maior que este que o Senhor nos tem dado. Um amor que nos acompanha há milênios, que espera o dia em que finalmente entenderemos quem somos, em que acolheremos a luz, e nós acreditamos, Senhor, que este dia tem chego para cada um de nós. Nós começamos a acolher a luz, a clarear os umbrais da nossa alma. Não temos mais medo, Senhor, da presença da luz. Nós te pedimos que nos mostre o caminho, e o Senhor o tem feito através dos estudos, das leituras, dos mensageiros que nos precederam e que nos amparam. Quantas bênçãos, Senhor, temos recebido. Ajuda-nos a sermos dignos e a acolhê-las. Ajuda-nos, Senhor, a ver o caminho e a termos coragem de trilhá-lo. Dá-nos a força, Senhor, de ver as lutas que nos aguardam e podermos enfrentá-las
sobretudo a luta de mudarmos a nós mesmos, porque o mundo é mais, Senhor, responsabilidade dos grandes espíritos. Nós te pedimos a força de mudarmos a nós mesmos e talvez colaborarmos assim para mudar este mundo. Nós te agradecemos, Senhor, a bênção do conhecimento. Pedimos que o Senhor nos envie nestes momentos a ternura dos nossos benfeitores, que eles possam nos envolver, que nós possamos sentir nossos anjos queridos, almas bondosas, amigos que acompanham nossas lutas, que acompanham nosso processo de transformação, que se sentem felizes vendo que caminhamos por estradas iluminadas. Nós abrimos para eles estes momentos, que possamos senti-los, ouvi-los, pois eles nos falam no silêncio dos nossos corações. Que eles nos auxiliem a prosseguir. Que este amor que nos criou e nos guia possa nos manter no caminho. E que na tua infinita compaixão, Senhor, o Senhor tenha piedade das nossas dores, misérias, da nossa ignorância. Nos abençoe, Mestre, o caminho do bem. Ilumine os nossos corações, ilumine nossas vidas, abençoe nossos lares, nossos entes queridos. Que eles possam receber a paz, a alegria, a saúde, que eles sejam envolvidos em amor, que sejam abençoados e que nós possamos prosseguir, que tenhamos uma semana abençoada, que a tua luz permaneça acesa nos nossos corações e que nós possamos viver cada dia como uma bênção do teu amor. Fique conosco, Senhor. Nos abençoe, nos ampare, nos proteja, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.